Sermão 4. Aqueles que têm a mesma fé dos discípulos. Entre parênteses, Atos, capítulo 3, versículo 19. Entre aspas, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Fecha aspas. Que tipo de fé os apóstolos tinham? Eles criam no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. Observando os discípulos de Jesus, a extensão de sua fé, quando eles receberam o Espírito Santo, foi claramente diferente de quando eles ainda não haviam recebido. Suas vidas não pareciam diferentes, mas, depois de receberem o Espírito Santo, suas vidas foram totalmente mudadas pela luz de Jesus Cristo. A cidade onde eu vivo tem belas montanhas e lagos. Olhando para esses belos cenários, fiquei cheio de satisfação e tão maravilhado que não posso fazer nada mais, apenas agradecer ao Senhor por tais criações. O brilho da água clara, como um cristal refletindo no sol, preenche o meu coração e o mundo ao meu redor parece ouro. Mas existem lugares onde tal bela cena não se manifesta. Existem lugares onde o céu é claro como cristal, mas a água, sob a luz do sol, parece mais um pântano. Não há brilho em tais vistas. Olhando para um lago como este, eu agradeço a Deus pelo seu belo evangelho, que limpou meus pecados e me fez receber a habitação do Espírito Santo. Assim como a superfície de um lago pantanoso não é capaz de refletir a luz, nós também podemos estar longe da luz de Deus e estar inadvertidamente nos dirigindo para um destino desconhecido, devido à nossa natureza pecadora. Mas, se o Espírito Santo habita em nossos corações, seremos revelados como filhos de Deus e seremos guiados para ensinar o Evangelho para outras pessoas. Em razão de termos aceitado sua luz, nós iremos brilhar como luzes. Da mesma forma, após a ressurreição de Jesus, seus discípulos receberam o Espírito Santo e tornaram-se filhos e apóstolos da luz. A luz do Espírito Santo é uma grande bênção para todos e, portanto, a maioria das pessoas deseja receber o Espírito Santo. A fé do apóstolo Paulo. Que tipo de fé o apóstolo Paulo tinha? Paulo, em sua confissão de fé, disse que ele foi educado e duramente treinado por Gamaliel, um dos grandes mestres da lei naquele tempo, exatamente de acordo com a lei de seus pais. Mas confessou que mesmo com a lei, ele não poderia ser salvo de seus pecados e que era, de fato, um perseguidor de Jesus, nosso Salvador. Um dia ele encontrou Jesus no caminho para Damasco e tornou-se um discípulo do seu evangelho. Ele tinha fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus, que veio a este mundo, foi batizado por João e limpou todos os pecados do mundo e derramou sangue na cruz, a fim de levar com ele todo o julgamento por aqueles pecados. Em outras palavras, Paulo tinha em seu coração a fé no perdão dos pecados. Os discípulos de Jesus
criam que o batismo de Jesus por João e o seu sangue na cruz eram para perdoá-los por todos os seus pecados. Paulo compartilhou a mesma fé com os discípulos e, portanto, foi salvo de todos os seus pecados. Paulo disse em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, abre aspas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestisteis de Cristo, fecha aspas. E confessou sua fé no batismo de Jesus e na sua salvação. Também Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, abre aspas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Fecha aspas. E ele demonstrou o belo evangelho do batismo de Jesus por meio destes versos. Os discípulos de Jesus criam que seu batismo por João limpou todos os pecados do mundo. Eles foram perdoados e, portanto, não estavam mais sob a maldição da lei, crendo nesta verdade. Eles criam no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. É evidente que esta crença era necessária para a qualificação bem-sucedida dos discípulos. Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22, diz, abre aspas, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Fecha aspas. Tornar-se um discípulo de Jesus começava com a crença no batismo de Jesus por João. A verdade que nós precisamos crer para ser perdoados por nossos pecados é a fé no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. Abrindo aspas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Fechando aspas. Entre parênteses, Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Portanto, Paulo também cria no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz. Vamos olhar Tito, capítulo 3, versículo 5. Abre aspas, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Aqui a frase, abre aspas, o lavar da regeneração, fecha aspas, significa que todos os pecados do mundo foram limpos quando João batizou Jesus. Da mesma forma, se você quer ser perdoado pelos seus pecados, então precisa crer no belo Evangelho, que diz que seus pecados foram passados para Jesus através de seu batismo por João. A razão pela qual Jesus foi crucificado e derramou seu sangue é a de que ele levou todos os nossos pecados através do batismo que ele recebeu de João. Crer neste fato é suficiente para obter a habitação do Espírito Santo. Paulo confessou que também cria no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz. Vamos ver Hebreus capítulo 10, versículos 21
e 22, que diz, abre aspas, e, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Fecha aspas. Aqui, entre aspas, lavado com água limpa, se refere ao batismo de Jesus por João, que limpou todos os pecados da humanidade. Portanto, no Velho e Novo Testamentos, nós podemos encontrar que os componentes centrais do belo Evangelho são seu batismo e sua morte na cruz. Você também deve compartilhar a mesma fé de Paulo. Hoje, a maioria dos cristãos crê em Jesus em vão, sem saber que, quando João batizou Jesus, todos os pecados do mundo foram limpos. Alguns teólogos alegam que as próprias pessoas devem ser batizadas em água, a fim de serem perdoadas por seus pecados. Esta afirmativa é, provavelmente, feita sem conhecer a verdade e o belo evangelho da água e do Espírito, assim como escrito na Bíblia. Nossos pecados não podem ser perdoados em uma mera cerimônia, quando somos batizados com água. A fé no batismo de Jesus e em seu sangue nos limpa de todos os nossos pecados. Apenas aqueles que creem no belo evangelho são perdoados e, crendo em seu sangue, eles pagaram todos os seus julgamentos. Apenas aqueles que têm essa fé podem receber o Espírito Santo. Abre aspas, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Fecha aspas, entre parênteses, Hebreus capítulo 10, versículo 22. O autor de Hebreus nos fala para chegarmos a Deus com o coração verdadeiro, em inteira certeza da fé. Você também deve chegar a Deus com um coração verdadeiro, com certeza da fé no belo Evangelho. Atualmente, os cristãos desejam sinceramente obter a habitação do Espírito Santo. Mas ele habita apenas naqueles cujos pecados foram perdoados. Muitos não sabem disso e, portanto, desejam recebê-lo sem crer no belo Evangelho do batismo de Jesus e no seu sangue. Aqueles que creem em Jesus, mas não creem no seu batismo e seu sangue na cruz, não podem receber o Espírito Santo. A razão é que eles não têm coração puro. Paulo acreditava no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz e, portanto, recebeu o Espírito Santo. Além disso, ele espalhou esta crença e foi perseguido por ser um herege. Mas, porque o Espírito Santo habitava em seu coração, ele pôde espalhar o Evangelho da água e do Espírito até o seu fim. Entre aspas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entre parênteses, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Agradecido pela habitação do Espírito Santo, ele serviu a Deus e viveu sob a proteção do Espírito Santo até subir a Deus. Apenas aqueles que têm a mesma fé de Paulo podem receber o Espírito Santo. Vamos ver a fé de Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 12, onde diz, abre aspas, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé
no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha aspas. Ele foi perdoado de todos os seus pecados, crendo em Jesus, que foi batizado por João. Como o cristianismo mudou desde os tempos antigos. Agora vamos ver a confissão de uma irmã que tornou-se discípula após receber o Espírito Santo em Jesus Cristo. Abre aspas. Estava ficando velha, mas não desistia de ter um filho. Então, a fim de receber esta bênção através da oração, eu ia de uma igreja a outra. Mesmo quando estava sozinha em casa, eu orava por um filho, pelo menos por 1 ou 2 horas, e este esquema religioso tornou-se parte da minha vida diária. Enquanto eu levava este tipo de vida religiosa, encontrei uma mulher mais velha. Ela me disse que, se eu quisesse pedir a Deus um filho, deveria tentar receber a oração de imposição de mãos dela. Ouvi em algum lugar que esta mulher era uma mensageira de Deus. Então, permiti que ela colocasse suas mãos na minha cabeça. Naquele momento, tive uma experiência que nunca havia sentido antes. Minha língua começou a enrolar, eu estava falando em uma língua diferente e senti uma energia quente e estranha dentro de mim. Considerei aquela experiência como tendo recebido o Espírito Santo, e era a resposta de Deus às minhas orações. A mulher que impôs as mãos na minha cabeça parecia ter o dom do Espírito Santo de poder profetizar e curar. Ela nunca havia recebido uma educação nas palavras de Deus, mas, usando o poder do Espírito Santo, ela havia ajudado muitos pastores a recebê-lo através da imposição de mãos. Daquele momento em diante, comecei a frequentar aqueles encontros, um dos quais era chamado, entre aspas, movimento de renovação e reavivamento. Fecha aspas. Durante uma das minhas orações, eu senti um tremor pelo corpo todo e meu coração queimou por amor a Deus e pelos próximos. Esta mesma coisa aconteceu aos outros, e as pessoas estavam desmaiando e falando em línguas. Havia algumas possuídas de demônios lá, e o líder do encontro os expulsava. O propósito deste movimento de renovação, reavivamento, era ajudar as pessoas a experimentarem o Espírito Santo através de coisas como tremores, profecias, expulsar demônios e falar em línguas. Mas, mesmo com todas estas experiências, eu ainda tinha pecado, e os pecados em meu coração me fizeram sentir medo e vergonha. Portanto, sempre quando eu orava, o fazia seriamente, achando que seria capaz de resolver o problema do pecado. Confessei que eu havia pecado, mas as pessoas ainda me tratavam como um anjo. Pensei que tivesse uma fé boa, mas estava errada. Se eu não tivesse reconhecido o meu erro, poderia não ter tido a chance de receber o Espírito Santo. Depois daquilo, encontrei aqueles que espalham o Evangelho da água e do Espírito e recebi o perdão de todos os meus pecados, crendo nas palavras de Deus. Agora estou verdadeiramente feliz. Eu creio no Evangelho da água e do Espírito e assim
recebi o Espírito Santo. Desejo que todos os cristãos ao redor do mundo possam crer no belo Evangelho e receber a habitação do Espírito Santo. Eu agradeço ao nosso Deus. Fecha aspas. Aqui nós aprendemos que, a fim de receber o Espírito Santo, nós precisamos do Evangelho da água e do Espírito. Se você quer ser perdoado de todos os seus pecados, deve ter a fé no batismo de Jesus por João. Vamos ver o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 5. Entre aspas, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui diz que há apenas um Senhor e um batismo, que nós cremos. Todos devemos crer no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz, a fim de receber o Espírito Santo. Se não fizermos isso, então o Espírito Santo nunca irá habitar em nós. Uma vez, haviam algumas pessoas que ensinavam e criam que o movimento da santidade e pureza as ajudaria a receber o Espírito Santo. Contudo, você acha que o Espírito Santo habita em nós se nos juntamos a esses movimentos? Você recebeu o Espírito Santo em razão do movimento da santidade e pureza? Se fosse possível, então você seria sábio em manter esta fé. Mas, se o Espírito Santo viesse sobre você desse modo, então Jesus não teria vindo e nos salvado de nossos pecados e não precisaria ter sido batizado por João e nem morto na cruz. Receber o Espírito Santo é um dom da fé no Evangelho do batismo de Jesus e seu sangue, que trouxe para você perdão de seus pecados. A habitação do Espírito Santo é um dos presentes garantidos àqueles cujos pecados foram limpos e perdoados pelo verdadeiro Evangelho. Atualmente, entre os que participam do movimento de renovação, reavivamento, existem alguns que creem que orações exaustivas de arrependimento podem ajudá-los a receber o Espírito Santo. Eles dizem que, apesar de uma pessoa ter pecado em seu coração, se ela orar por arrependimento, poderá receber o Espírito Santo. O movimento pentecostal carismático, que se espalhou pelo mundo, começou nos Estados Unidos nos idos de 1800. Este movimento surgiu após a Revolução Industrial, quando a moral e a ética das pessoas entrou em colapso. O movimento alcançou seu período de prosperidade, quando os corações de muitas pessoas estavam desolados devido à Grande Depressão. Naquele tempo, a fé baseada na palavra de Deus decaiu e um novo movimento religioso começou a crescer. Foi o movimento pentecostal carismático, que centrou suas atenções nas experiências físicas com o Espírito Santo, entre parênteses, Deus. Vendo as obras de Deus com os olhos e experimentando o poder das palavras de Deus com o corpo e a mente. Mas o erro fatal deste movimento é que ele leva os crentes para longe da palavra de Deus. E existe como uma religião que se esforça por bênçãos corpóreas. Como consequência, os seguidores deste novo movimento tornaram-se advogados do xamanismo. Mesmo hoje, aqueles que se satisfazem no movimento pentecostal carismático creem que se alguém tem fé em Jesus, será muito rico.
terá suas doenças curadas, será próspero em tudo, receberá o Espírito Santo, falará em línguas e terá poder para curar os outros. O movimento pentecostal carismático se espalhou por todo o mundo, se tornou uma barreira para a fé das pessoas no belo Evangelho e para elas receberem o Espírito Santo. O cristianismo moderno se originou das crenças de Lutero e Calvino há cerca de 500 anos atrás, mas dentro de seus limites. O estudo bíblico da habitação do Espírito Santo não está firmemente estabelecido. O problema é que, no início do cristianismo moderno, a maioria dos cristãos creu em Jesus sem reconhecer o significado do seu batismo e morte na cruz. Para tornar as coisas piores, as pessoas começaram a enfatizar doutrinas erradas do cristianismo e enfatizaram apenas experiências corpóreas. Todos os cristãos devem crer no belo Evangelho que diz que Jesus foi batizado por João para levar todos os pecados do mundo e que ele foi crucificado a fim de ser julgado por aqueles pecados. Esta crença fará você receber o Espírito Santo. Hoje, a razão pela qual o cristianismo se tornou tão desolado é porque as pessoas tendem a ignorar a verdade do batismo que Jesus recebeu de João e do seu sangue na cruz. Jesus nos fala para conhecer a verdade. Crer no batismo de Jesus por João e no seu sangue na cruz significa crer no Evangelho da água e do Espírito. Se você quer receber o Espírito Santo, então creia que, quando João batizou Jesus, seus pecados foram passados para ele, e que seu sangue foi o julgamento e perdão de todos os seus pecados. Assim, você receberá o Espírito Santo. Muitos cristãos creem apenas no sangue de Jesus como o evangelho da redenção, mas aqueles que creem apenas no sangue podem ser libertos do pecado? Se você pensa que sim, talvez você tenha apenas um conhecimento vago do verdadeiro significado do batismo de Jesus, e neste caso ainda há pecado em seu coração. Apenas quando se conecta o batismo de Jesus e o sangue, juntos em uma fé, você pode ser salvo dos seus pecados e receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que este é o único evangelho verdadeiro que nos ajuda a superar o mundo. Abre aspas, porque 3 são os que dão testemunho, o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam, fecha aspas, entre parênteses, 1 João, capítulo 5, versículo 8. Portanto, nós devemos conhecer que, no seu desejo de nos salvar de nossos pecados, Deus permitiu que João batizasse Jesus e, então, ele foi crucificado. A razão pela qual a maioria dos cristãos não tem perdão dos pecados, apesar de crer em Jesus Cristo, é porque eles não creem no belo evangelho que foi cumprido com o batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Aqueles que creem nestas duas coisas serão perdoados por seus pecados e o Espírito Santo habitará em seus corações. Quando as pessoas percebem que seus pecados foram limpos, seus corações tornam-se calmos e plenos como água. A partir do momento que o Espírito Santo habita no coração de alguém, paz, como um rio, flui em seus corações. Nós encontramos nosso Senhor crendo em sua verdade
e andando com o Espírito. Assim como espalhamos o Evangelho de receber o Espírito Santo. Nossos corações nunca tiveram este tipo de paz antes. A partir do momento que nós começamos a crer no Evangelho da água e do Espírito, nossas vidas se tornam serenas e nossos corações ficam felizes. Não podemos nos desviar deste belo Evangelho. O Espírito Santo está sempre em nossos corações, preparando-nos para espalhar Sua palavra e permitindo que as pessoas que creem nela recebam o Espírito Santo. Porque nós cremos no belo Evangelho do batismo de Jesus e, em seu sangue na cruz, fomos abençoados com o Espírito Santo. Agora você deve ter fé no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, a fim de receber o Espírito Santo. É importante que as pessoas pelo mundo comecem o processo de crer na palavra de Deus, que Jesus foi batizado por João para levar todos os pecados do mundo e que ele morreu na cruz para ser julgado por seus pecados. Quando elas crerem nisso, finalmente receberão o Espírito Santo.